Em 10 dias começa o inverno. A estação mais fria do ano exige cuidados na alimentação e com o corpo. A pele também sente os efeitos da mudança de temperatura. E é sobre os cuidados com a pele no inverno que a gente conversa no quadro de saúde e estética. Pode rodar a vinheta aí. Com a gente a professora do curso aqui na Ubra, professora Priscila Pail. Seja bem-vinda, professora, tudo bom? Bom, embora o dia não seja um dia de inverno ainda, né? Sim. E não foi mesmo hoje, com esse calorão, né, professora? Hoje estava muito úmido, a gente pode perceber, né? O bafo, como a gente costuma dizer. Mas, por exemplo, baixa umidade do ar, né? Aquele tempo seco, frio, temperaturas mais frias e aquelas de cortar, que a gente chama que corta a pele, né? São características do tempo no inverno que agridem a nossa pele. Por exemplo, a secura, pode dizer, que é uma característica. Quais as primeiras mudanças, além dessa secura, a gente sente? E como é que a gente pode já vencer a primeira delas, que é essa pele seca? Sim. No caso do inverno, a gente acaba tendo dois extremos. Em algumas regiões do corpo, a pele fica extremamente seca, ela coça, o que acontece muito com a região, por exemplo, de pernas, canela. Então, acaba dando muito desconforto. Outras regiões, devido à água quente que a gente toma no banho, às vezes a pele fica um pouco oleosa em algumas regiões, couro cabeludo, face. Então, para isso é bom tomar alguns cuidados na hora de higienizar essa pele e hidratar. No caso de uma pele mais oleosa, por causa da água quente, por exemplo, tem que tomar cuidado para não agravar ainda mais. Por exemplo, o sabonete em barra. O sabonete em barra, ele costuma ressecar muito a nossa pele. Então, especialmente nessa época, é interessante trocar para um sabonete líquido, por exemplo, para reduzir essa oleosidade da face. E no caso do corpo, o sabonete em barra, que também pode levar a um ressecamento excessivo, então levando para dois extremos, ou para uma oleosidade ou para um ressecamento, é interessante também utilizar esse sabonete líquido para reduzir essa agressão. Sim. Nesse caso, então, o sabonete líquido, tu recomendas, professora, no banho? No banho. No banho a gente utilizar, trocar o sabonete, aquele em barra que está ali, por um sabonete líquido. Bom, além da pele seca, né, que a gente pode imaginar, essa região do rosto, algumas pessoas acabam protegendo com cachecol, por exemplo, né, quando estão na rua, com o vento batendo em cima. A gente pode, por exemplo, ter outras alternativas. Para a pele seca, um creme hidratante pode ajudar, mas eu fico pensando, cada um... Por exemplo, eu não uso creme hidratante na pele, mas sinto a pele ressecada. Não tenho esse costume. Eu posso começar a usar ou eu preciso da ajuda de uma especialista para me indicar qual o creme certo? Nesse caso tem que ver qual é o tipo de pele que a pessoa apresenta exatamente como comentou. Então, uma pele mais oleosa, o ideal é que se utilize um creme em gel creme e uma pele mais ressecada, um creme um pouquinho mais gorduroso, um pouco mais pesado. Uma coisa que no inverno dá para fazer para evitar até mesmo esse ressecamento da face é o uso do filtro solar. O filtro solar, por si só, ele já vai fornecer uma proteção para o rosto. Essa época do ano é muito importante, especialmente quem tem deficiência de vitamina D, pegar um pouquinho de sol. Então, nesse caso, é recomendado usar um filtro solar que vai proteger o rosto, tanto da radiação, para não manchar, proteger também do ressecamento excessivo, porque o filtro solar é pesado, mas em outras regiões do corpo não passar esse filtro solar. Então, justamente para pegar um pouco de sol e aplicar esse creme antes de dormir, por exemplo. No caso, a vitamina D, ela vai trazer benefícios também para a gente? Ela é importante? Por quê, professor? Sim, ela é muito importante para toda a questão de funcionamento do nosso corpo, cicatrização, absorção de nutrientes específicos. Então, ela é fundamental para a nossa saúde. Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas que têm uma deficiência de vitamina D e delas precisam ficar fazendo uma suplementação. Aproveitando que no inverno a gente tem um nível de radiação muito baixo, então ele não traz um grande prejuízo para a pele, é importante que a gente vá para o sol, remangue um pouquinho a blusa, já vai ser suficiente para pegar uns 20 minutos de sol. Já vai bastar para trazer benefícios para a nossa saúde. E curioso, né? É uma hora que é um momento que a gente tem que pegar sol no inverno e não no verão. Se a gente for parar e pensar, o verão traz prejuízos muito maiores, né? A secura, que isso também, as pessoas começam a ressecar aqui, né? Por exemplo, com o uso de lenços e coisas do tipo, e na boca também. Como é que a gente pode proteger? Dá para pegar algum creme específico para essa região mais hidratante, mais pesado, por exemplo, um Nivea. Nivea, ele é um creme mais gorduroso. Verdade. Então, no inverno, ele cai muito bem para essas peles. Essa região dos lábios, é bom pegar algo um pouquinho mais cremoso. Eu não gosto muito da manteiga de cacau em si. Por quê, professora? É bem comum, né? Ela é muito comum, mas existem algumas outras substâncias que elas vão hidratar mais. Então, por exemplo, um Bepantol.
aquela pomada simples, Bepantol, Sim. dá para pegar um pouquinho da pomada específica para outras regiões, que nem a gente usa depois de uma tatuagem, por exemplo, passar um pouquinho nos lábios. Mas tem um Bepantol próprio, por exemplo, para lábios. Sim. Então ele é mais cremoso, ele dá mais uma umectação, mais hidratação para o tecido. Vai hidratar melhor. Vai hidratar melhor por causa da vitamina B5. Outro problema é o seguinte, né? A gente tá falando muito da secura e esse nosso inverno às vezes castiga. Eu, por exemplo, na boca e no nariz bastante, né? Acaba machucando. Exato. E aí eu fico pensando em tomar água. A gente sempre fala que se hidratar é importante. No verão nem se fala porque a gente perde muito líquido. Mas aí parece que as pessoas durante o inverno consomem menos líquido ainda. É importante manter a mesma hidratação próximo ao verão? Exatamente. Quando a gente fala de hidratação, é importante que a gente beba muita água, mas também é importante ter aquele filme na pele de gordura, por exemplo, de um creme, para evitar a perda de água, a evaporação. Então não adianta eu hidratar muito, bebendo muita água e não aplicar nada para proteger a pele. Eu preciso ter um filme em cima da pele para impedir que a água evapore. Sim. Especialmente para nós que temos o hábito de tomar muito chimarrão. O chimarrão desidrata muito o nosso corpo. Então é importante que eu sempre reponha com água, não pode tomar chimarrão tranquilamente, mas que beba muita água e evite essa evaporação de água. Sim. Bom, outra coisa que a gente tem agora que é terrível, tu já disseste um pouquinho com o banho quente, mas as caspas e coisas do tipo, né? Exatamente. É com o banho quente mesmo que ela vem ou a gente tem até mesmo uma tendência, algumas pessoas, e tem que cuidar? Sim, nesse caso a gente tem vários tipos de descamação. No caso de uma descamação devido à água quente, é um quadro de xerose. Então a gente toma banho muito quente, resseca muito o couro cabeludo e ele acaba dando coceira, e a gente começa a coçar e começa a descascar, descamar, caindo crostas. Então é importante evitar essa água muito quente. Outra coisa que acontece muito é o contrário. Devido à água muito quente, a pele fica muito oleosa, que é um efeito rebote. Sim. Então cada pessoa reage de uma maneira. Quando a pele fica muito oleosa, aumenta a quantidade de sebo nesse tecido, leva à proliferação de fungos, que daí se manifesta uma dermatite seborreica, que se agrava no inverno, por exemplo. Isso tem relação, por exemplo, a gente também usa muito chapéu no inverno. Não vou usar Também. touca, boné ou chapéu mesmo. Isso também pode, a gente tem que cuidar? Sim, porque nesse momento eu crio um microambiente ali para fungos, que é uma proliferação muito acentuada. Então, para quem já tem a tendência a uma dermatite seborreica, a uma caspa, a tendência é piorar, devido ao uso de chapéus. Sim. No caso das mãos também, muita gente vai usar a luva num determinado momento, outros vão deixar ela exposta e ela pode também sofrer com ressecamento. O que a gente tem que fazer com as mãos? Ah, e outro detalhe, né? O pessoal está usando muito álcool gel, coisa que não se usa muito no verão por causa da gripe A e tudo mais. Exatamente. No caso do álcool em gel, a gente tem um fator que acaba dificultando um pouquinho mais, que é essa questão de remoção muito dessa oleosidade. Essa oleosidade é uma proteção natural do nosso corpo. Quando eu uso muito álcool em gel, eu deixo a pele mais suscetível a substâncias irritantes. Então, quando no verão o detergente de pia não vai me dar um problema, no inverno vai. Então, eu tenho vários agravantes. O clima vai deixar a pele mais sensível, nós temos o álcool em gel que vai piorar ainda mais e a água quente que piora ainda mais. Então, nesse momento, não se tem muito o que fazer. Acaba tendo sempre que utilizar um álcool em gel e depois um creme hidratante. Sim. Porque mesmo que eu tenha álcool em gel que seja mais suave, que ele não vá agredir tanto o tecido, é importante que eu coloque algum grau de oleosidade para poder proteger essa pele. Todo mundo tem receio de óleo, porque afinal de contas acha que óleo remete muito à sujeira, mas na verdade ele é uma proteção do nosso corpo. Bom, para fechar, professor, agora vamos separar os meninos e as meninas, tá? Para as meninas, alguma indicação para a maquiagem, elas devem mudar alguma coisa. E no caso dos meninos, eu principalmente sinto uma diferença na irritação com a barba. Eu tenho, né, um processo de irritação em um determinado ponto da barba e parece que no inverno irrita um pouco mais. Sim. Isso é normal? Sim, porque tu tem algumas outras substâncias que vão agredir mais a pele nesse momento que ela está mais frágil. A nossa pele, a gente tem o costume de dizer, minha pele é oleosa, minha pele é seca. Mas, na verdade, a nossa pele ela muda conforme a estação. No caso do inverno, a tendência é ela ficar um pouquinho mais sensível. Se ela ficar mais oleosa, mais ressecada, vai depender de pessoa para pessoa. Sim. Então, se a pele está mais sensível, reduz a água quente, cuida sabonete, passa algum hidratante. E tem aquelas loções pós-barba que elas têm alguns princípios ativos que são anti-inflamatórios, que vão ajudar a acalmar a pele. Uma camomila, aloe vera, já vão ser substâncias que vão acalmar esse tecido. No caso da maquiagem, a mesma coisa, tem que observar como é que a pele se encontra naquele momento. Se no verão eu utilizava uma base oil-free, por exemplo, no inverno, se ela está muito ressecada, eu posso utilizar uma base mais oleosa.
Então isso, mulher, às vezes a gente tem várias maquiagens, várias bases diferentes. Verdade. E pensa, essa base é uma droga, eu não vou usar, deixa minha pele oleosa. Ela não foi boa naquele momento. Sim. No inverno, por exemplo, ela pode ser boa. Então não é para jogar nenhuma base fora. Tá bom. Viu, amiguinho? Você que fica falando da sua esposa, que tem muitas. Agora, você entendeu porque ela tem várias diferentes, tá bom? Exato. Professora, seja sempre bem-vinda, professora Priscila. Obrigada. E até as próximas dicas para primavera e verão. Obrigada. Até mais.